queria, nesse instante, convidá-lo a abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías. Você que está em sua casa, se você tem uma Bíblia por perto, tome-a em suas mãos e juntos leamos a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, um texto clássico, muito conhecido, riquíssimo, profundo. E nessa manhã, se o Senhor assim dispor de sua graça, desejamos ouvir a sua voz por meio desta santa palavra. Isaías, capítulo de número 53. Nós iremos ler todo o texto, porém eu quero começar do finalzinho do capítulo 52. Talvez haveria uma melhor disposição textual se o capítulo 53 começasse no versículo 13 do capítulo 52. Seria uma unidade textual mais concisa. Eu queria, portanto, começar do capítulo 52, versículo 13, seguindo pelo capítulo 53. Se você encontrou, diga amém. Amém. Nós iremos fazer uma leitura alternada, é um texto um pouquinho extenso. Eu peço a participação dos irmãos, lendo os versículos pares. Eu vou começar aí com o versículo 13, os irmãos o 14 e assim sucessivamente. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos ter mais uma palavra de oração. Por gentileza, feche os seus olhos. Vamos ao Senhor. Pai querido, nós reconhecemos as nossas
debilidades, inabilidades, reconhecemos as nossas fraquezas e suplicamos ante ao trono da Tua graça misericórdia, Pai. Pedimos a ação e a unção do Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, de modo que venhamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Fale conosco, ó Deus. Não permita que neste recinto seja ouvida apenas a voz de um homem, mas que através da nossa voz o Senhor faça ecoar a sua própria voz. Nós não saímos das nossas casas para chegarmos aqui e ouvirmos um preletor. Nós desejamos ouvir o Senhor pela instrumentalidade humana. E nós pedimos, ó Deus, como já disse Calvino, faça ressoar a Tua voz, faça com que a nossa voz seja vox Dei, que a Tua palavra em nossa boca seja verdade, e honre ao Teu Filho Jesus Cristo, à medida que o Teu texto, a Tua Escritura, for sendo exposta. É a nossa oração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Em aproximadamente 1633, um pintor da época do barroco europeu, você já deve ter ouvido o seu nome, o Rembrandt, ele lançou sobre as suas telas uma pintura clássica, que ficou conhecida como The Raising of the Cross, o suspender, o elevar da cruz. E a ideia daquele quadro ali era talvez caricaturar a imagem do sofrimento vicário de Cristo, o Senhor hasteado no madeiro, muitas pessoas em sua volta, um guarda romano aos seus pés, uma multidão talvez espreitando toda aquela cena, mas há algo que se destaca nesta tela de Rembrandt. Ele, que era um autorretratista, por assim dizer, ele se coloca naquele quadro. E ele está ali ao lado do guarda, aos pés da cruz, bem posto aos pés do Cristo ali caricaturado. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: um pouco daquela morte é culpa minha também. Um pouco daquele sacrifício, daquela dor, foi causada por mim também. Não apenas pela suposta multidão ensandecida, ou mesmo pelos guardas, mas também o sofrimento do Cristo foi culpa minha. Tem as minhas mãos, tem a minha lança de condenação, tem os cravos do meu pecado. E Rembrandt traduz bem aquilo que o profeta Isaías nos coloca também de forma artística, porém através de uma poesia. Diferente de Rembrandt, Isaías não tem em suas mãos uma tela e um pincel, mas ele tem, quem sabe, uma pena e um papiro. E ele está escrevendo muito bem orquestradamente. Talvez na nossa língua, em português, não transpareça a beleza poética desse texto. Mas se você pegar uma Bíblia hebraica, se você tiver acesso, tanto este texto, como Isaías capítulo 42, 49, 50, 53, os chamados Cânticos do Servo, eles são estruturados como se fossem poemas, como se fossem salmos. É tanto que há uma métrica muito bem estabelecida. Por isso que no início da minha fala eu disse que seria melhor disposto o texto se o capítulo 53 começasse no versículo 13 do 52, porque é ali que se inicia o novo cântico do servo sofredor, a nova poesia. E ela está disposta da seguinte maneira: existem algumas estrofes de 3 versículos, de 3 versos. Só que na estrutura, tanto da narrativa hebraica, onde era mais comum, como da poesia hebraica, havia um negócio chamado de quiasmo, estrutura quiasmática. E como é que isso funciona? Geralmente, o primeiro verso tem uma correspondência com o último, o segundo com o quarto, por assim dizer, e o terceiro verso é como se fosse o verso de maior realce, a tônica daquela poesia ou daquela narrativa. Nesse caso aqui, nós temos esses 3 versículos que estão dispostos no capítulo 52, fazendo coro com os 3 últimos versículos do capítulo 53, tratando da exaltação do servo. Aquele servo que seria moído e trucidado, agora está sendo exaltado. E veja como é interessante que Isaías começa da exaltação e não da humilhação do servo, criando então essa estrutura quiasmática. Finalzinho do 52, finalzinho do 53. Depois você tem os 3 primeiros versículos do capítulo 53 e os 3 penúltimos, por assim dizer, do capítulo 53 também,
falando da intensidade do sofrimento do servo, da sua agonia profunda. E aí no meio, no miolo do capítulo 53, você tem disposto os versículos 4, 5 e 6, como talvez o coração deste salmo profético. Agora, se essa estrutura está aqui montada, é porque talvez o profeta queira chamar a nossa atenção, como também a atenção dos seus primeiros leitores, da sua primeira audiência, dizendo que a tônica desse texto não é basicamente falar ou descrever minuciosamente os sacrifícios do Messias, ou a dor e o sacrifício do Messias. A ideia, talvez por trás do texto, seja nos ensinar o porquê de tanto sofrimento do Messias. Não apenas descrever o seu sofrimento, descrever o seu sacrifício, mas responder a pergunta: por que ele teve que sofrer tanto assim? Por que o Cristo teve que padecer de forma tão cruel e horrenda? Os versículos centrais desse texto nos apresentam algumas razões, meus irmãos, pelas quais Cristo, o Messias prometido, teve que sofrer tamanha dor, tamanho sofrimento. E é sobre basicamente isso que nós gostaríamos de falar nessa manhã. Nós gostaríamos de responder talvez uma só pergunta: o que levou, ou quem levou Cristo a tamanho sofrimento? O que levou Cristo à cruz? E nós temos aqui pelo menos 3 respostas, como um bom presbiteriano, sermão de 3 pontos. Nós temos 3 respostas aqui no texto que nos ajudam a entender o que é que essa pergunta tem por trás, ela exige por trás de si como resposta. E a primeira resposta pergunta: o que é que levou, ou quem levou Jesus àquele sofrimento? Por que ele teve que sofrer tanto assim? E a resposta mais básica é a malignidade do seu e do meu pecado. Veja, por gentileza, alguns versículos. Versículo 5. Ele foi transpassado pelas nossas, o que, irmãos? Transgressões, pelos nossos crimes. O profeta está dizendo: o meu crime, o seu crime, os nossos crimes transpassaram Jesus. Veja que ele não descreve a lança do soldado transpassando o seu corpo, mas as suas e as minhas transgressões. As nossas transgressões, diz ele, transpassaram o Cristo. Versículo 5, né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, pela nossa maldade, pela nossa rebelião. Ele foi moído. Veja ainda, por gentileza, versículo de número 6, finalzinho. Ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo de número 8. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Mais uma declaração que as feridas de Cristo, de alguma maneira, tiveram como motivo a transgressão do povo de Deus, o pecado do povo de Deus. Vá para o versículo de número 12, e diz assim: contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Nós precisamos entender que não há nada tão feio, tão horrendo, tão truculento às vistas de Deus do que o pecado. O nosso pecado é trágico. Desde a introdução ou a intromissão do pecado no mundo, lá em Gênesis capítulo 3, nós percebemos no decurso da história os efeitos maléficos do pecado no mundo, trazendo guerras, fomes, é um tipo de abre-alas para todo tipo de mazela que nós conhecemos. As enfermidades com as quais lutamos, os problemas tantos, de alguma forma têm a sua origem primeira no pecado. O pecado é esta fonte de abastecimento de toda a maldade que conhecemos. Mas, meus irmãos, a grande tragédia do pecado não é apenas os danos que ele causa no mundo que conhecemos. A grande tragédia do pecado, o caos do pecado maior, não foram as sequelas que ele provocou de alguma forma na ordem criada, nos nossos relacionamentos. A maior tragédia do pecado, a maior rudez do pecado, por assim dizer, ela está impressa no sacrifício de Cristo. Ali nós vemos como o pecado é maligno,
como o pecado é trágico, como o pecado mata de fato. Você lembra no início quando Deus disse para Adão: no dia em que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Obviamente houve uma morte espiritual no dia em que Eva e Adão, ou Adão e Eva comeram daquele fruto, mas a principal morte nos é representada no madeiro. Deus estava dizendo assim: eu estou matando por causa do pecado. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, ficamos a pensar: o que é que levou Cristo à cruz? Uma reportagem recente disse que Jesus morreu por conta da sua repúdia ou da sua postura ante o sistema. Jesus morreu porque confrontou o sistema da época, quer sistema político, quer sistema religioso, seja lá como for. Obviamente que não foi por isso. Não foi o sistema quem matou Jesus, nem mesmo a perseguição dos judeus, ou a traição de Judas, acusações do Sinédrio, o acovardamento de Pilatos, ou mesmo a afobação daquela multidão ensandecida dizendo: crucificam, crucificam. O que nós sabemos, segundo o texto, é que Jesus foi à cruz porque o nosso pecado exigia de Deus justiça. E Deus disse em sua palavra que o salário do pecado é a morte. O Deus a quem servimos, meus irmãos, é um Deus santo e justo. E o que leva Jesus à cruz é a ira de Deus derramada sobre ele como substituto do seu povo por causa do pecado do seu próprio povo. Foram os nossos pecados quem conduziram em alguma medida o Cristo à cruz. Neste sentido, entenda o que eu vou dizer. Cada um de vocês, e este que vos fala, somos todos assassinos do Cristo. Os nossos pecados o levaram à cruz. Como se canta, não foram os cravos quem matou Jesus. Não. Nem a sua dor agônica, tentando talvez sobreviver, esticando-se naquele madeiro, tentando de alguma forma encontrar fôlego e ar para respirar. Não foi a perfuração daquela afiada lança romana, nem os bofetes que ele recebeu enquanto caminhava na via dolorosa. Foi o seu pecado, foi o meu pecado, quem o conduziu ao madeiro, porque a justiça de Deus exigia morte para o transgressor. A justiça de Deus exigia que o culpado fosse morto. Ora, mas quando olhamos para Cristo, precisamos lembrar: que culpa havia nele? Qual culpa havia nele? Me respondam: que culpa havia nele? Pense que você agora está num tribunal, e como tal você é inquirido a dar provas da culpa do réu, e a pergunta que eu faço é: que culpa havia sobre ele? E a Escritura nos diz: nenhuma, dolo algum havia em sua boca. Ele era o inocente dos inocentes, o perfeito dentre todos os perfeitos, o santo, o imaculado de Deus, sem uma falha sequer, sem uma mancha de reprovação, sem um ato que o desabonasse. Mas por que então ele foi condenado à cruz? Ele o fez vicariamente como seu e como meu substituto. Quando Cristo vai à cruz, veja que a linguagem é essa: ele foi transpassado pelas minhas transgressões, ele recebeu a minha iniquidade, o meu pecado, ele fez-se maldito por mim em meu lugar. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque o pecado que destrói e que mata e que exige, que vindica de alguma forma justiça da parte de Deus, foi pago nele. Mas poderia ser você ali. Deixe-me lhe dizer uma coisa: naquele momento atroz de cruz e de dor, o cálice da ira de Deus estava sendo derramado sobre a cabeça do seu próprio filho, e dos céus se gritava: justiça, justiça,
e justiça. Revelando que Deus, em momento algum, nem no passado ou no futuro, passará a mão na cabeça dos pecadores, dizendo: entrem para o meu santo reino, afinal de contas vocês não entenderam bem a mensagem do Evangelho. Revelando que, seja como for, Deus vindicará a sua justiça. Para aqueles que estão em Cristo, a malignidade do pecado de alguma forma já morreu com ele, a culpa do pecado morreu com ele, a condenação e a danação do pecado morreram com ele. Mas para aqueles que não estiverem em Cristo, ouça-me, se você ainda não está em Cristo pela fé, ouça-me nessa manhã, você que me assiste, se você não está em Cristo ainda, o seu pecado que já lhe faz um morto, vai terminar de lhe matar na eternidade, e a mesma ira que foi derramada sobre Cristo no madeiro, vai recair sobre a sua própria cabeça. E quem suportará a ira do Senhor? Se você não está em Cristo, não há nada que possa livrá-lo da justiça divina contra a maldade do seu pecado. Cristo a absolveu, Cristo sorveu o cálice em nosso lugar. Mas se você não estiver em Cristo, como diria John Bunyan na literatura do Peregrino, fuja, peregrino, encontre refúgio na cruz, fuja nessa exata manhã, corra aos pés de Cristo e clame para que a sua morte substitua a sua própria morte também. Porque o que levou Jesus à cruz foi, antes de tudo, a maldade dos nossos pecados. Sendo assim, meus irmãos, nós deveríamos lidar com o pecado de forma diferente. Se o pecado, na sua essência mais profunda, conduziu o meu Salvador perfeito à cruz, deveria eu ainda, que por Ele fui substituído, lidar com o pecado de forma amistosa, como se o pecado fosse o meu melhor amigo? Se o meu pecado é inimigo do meu Salvador, deveria eu continuar o acariciando, como se ele estivesse comigo igual um animalzinho de estimação? Mas muitas vezes é assim que nós tratamos o nosso pecado, o mesmo pecado que em alguma medida levou de forma agônica o Cristo à cruz. Nós brincamos com o pecado, nós toleramos o pecado, nós nos atracamos com o pecado. Saber que o pecado malignamente levou Cristo à cruz deveria gerar em meu coração impulsos pela santidade, uma ojeriza por esse pecado que machucou, que feriu, que atormentou o meu Salvador. Mas diferentemente disso, nós brincamos de pecar e nos esquecemos que este pecado com o qual brincamos foi o mesmo pecado que subiu ao madeiro, fazendo de Cristo maldito em nosso lugar. Mas não apenas isso, meus irmãos. O texto nos ensina que não apenas os nossos pecados conduziram Cristo à cruz. E vale aqui uma ressalva. Quando eu falo os nossos pecados, eu estou falando estritamente dos pecados do povo de Deus. É tanto que no texto a Bíblia diz assim, olha, os pecados do seu povo, as transgressões de muitos. Ele não está falando aqui de uma multidão de pecados aleatórios. Ele está falando de pecados do seu povo. Ele estava ali representando o seu próprio povo, substituindo o seu povo, morrendo vicariamente em lugar da sua igreja, do seu Israel. Mas o texto diz que não foram apenas os nossos pecados quem conduziram Cristo à cruz, ou a maldade, a atrocidade dos nossos pecados. Diz também que foi a vontade eterna do Pai. Cristo estava sendo entregue pelo Pai. Ele estava sendo oferecido pelo Pai em nosso lugar. Se não, vejamos. Volte os seus olhos para o texto mais uma vez. Finalzinho do versículo 4. O profeta usa uma expressão, diz assim, ele foi ferido de Deus e oprimido. Há uma possibilidade de entendermos ferido por Deus e oprimido. Deus estava na cruz ferindo e oprimindo o seu próprio Filho. Versículo 6. Veja a parte B, depois da vírgula aí. Mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus está imputando sobre o seu próprio Filho a iniquidade do seu povo, a iniquidade que era propriamente nós. Versículo 10. Todavia, ao Senhor, o que é que diz? Agradou moê-lo. Veja, Deus agradou-se de triturar, de moer o seu próprio Filho na cruz. Cristo não foi à cruz tão somente por causa dos nossos pecados. Ele foi à cruz também por causa do agrado do Pai e para agradar a vontade do Pai. Era vontade soberana de Deus que Cristo viesse à cruz. Romanos 8,32 diz assim: Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Veja, é Deus quem está entregando-o em nosso lugar. Romanos 3,25 diz que Deus propôs a Cristo no seu sangue como propiciação mediante a fé. Vocês lembram daquele episódio em que também Pedro está pregando e ele chama a sua audiência de assassinos e acusadores? Vocês mataram o Cristo. Lembra desse episódio lá em Atos capítulo 3? Mas depois, na mesma fala, ele diz assim: Cristo foi entregue por desígnio e presciência de Deus. Foram vocês quem o mataram, mas não apenas as mãos voluntárias dos homens o fizeram. Cristo foi entregue porque Deus, em seus santos propósitos, o entregou. Era plano de Deus Cristo morrer. Agora tente imaginar comigo, você que é pai em especial, ter que conduzir o seu filho a uma sentença de morte. Imagine você ter que conduzir o seu filho a, quem sabe, uma cadeira elétrica, pensando agora na morte que não há no Brasil, mas num tipo de cruz da nossa época. Imagine se você tendo que levar o seu próprio filho para sentar-se ali. Você vê as pessoas ajustando a voltagem daquela cadeira, passando ali esponjas molhadas. Imagine você estando ali e o conduzindo. Isso não se passa pela nossa cabeça, meus irmãos, porque na verdade extrapola qualquer iniciativa humana de amor, de misericórdia, de bondade. Nós não temos condições alguma de fazer isso. Mas perceba como este episódio aqui remonta à história de um pai que lá atrás, em Gênesis, conduziu o seu próprio filho à morte. Lembra de Abraão, quando ordenado por Deus a pegar o seu filho único, o seu unigênito até aquele momento, e ele então deveria conduzi-lo até o monte, levando ali um pouquinho de madeira, um cutelo, algo para fazer fogo, e Deus estava dizendo a ele assim: traga-me o seu único filho para ser morto. Obviamente que essa história não termina com a morte de Isaac, porque Deus dispôs e proveu um cordeiro no lugar daquele garoto. Mas eu fico imaginando o coração de Abraão tendo que conduzir a sua criança ao lugar do sacrifício. Aquele sacrifício não foi completo, meus irmãos, mas o de Deus em Cristo foi. O pai levou o filho até o lugar, ao altar do sacrifício, e naquele momento não surgiu outro cordeiro no lugar dele. Naquele dia, o único cordeiro que estava ali era ele mesmo. Naquele dia, o filho não foi poupado. Não houveram gritos dos céus dizendo: Abraão, para! Antes, naquele momento em que o pai estava entregando o seu filho, diz que ele gritava dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? E cruelmente, contando tão somente com o silêncio do seu próprio pai, ele foi morto em nosso lugar. E o altar foi a cruz. Meus irmãos, percebam quão grande é a graça de Deus provida em Cristo Jesus. Ele não poupou o seu próprio
filho. Mas por que não? Porque, como eu falei outrora, o pecado exigia morte, a justiça precisava ser vindicada, mas para além disso, Deus, que é galardoador, bondoso, Pai gracioso, estava provendo no Filho o que na história de Abraão foi provido parcialmente no Cordeiro, dizendo assim: vocês não precisam morrer, alguém vai morrer no lugar de vocês. Meus queridos irmãos, quando eu me deparo com essa realidade, fico a pensar, mas ao Senhor agradou moê-lo. Fico pensando, Cristo não foi poupado para que eu fosse poupado. Sabe por que você pode estar aqui? Porque o Pai moeu o Filho em seu lugar. Sabe por que você tem espaço na família de Deus? Porque o Pai agradou ao Pai entregá-lo em seu lugar. Sabe por que você pode ser chamado filho de Deus? Porque naquele dia, o próprio Filho de Deus foi abandonado em seu lugar. Nós somos acolhidos, meus irmãos, na família do Pai Celestial. Mas para que isso acontecesse, o Filho teve que ser lá atrás, abandonado em nosso lugar. Ele sofreu o nosso abandono. Ele sofreu por causa da nossa culpa. Ele foi entregue quando nós deveríamos ter sido entregues como culpados, como réus de culpa. Mas o Pai o entregou. O Pai não o poupou, para que nós fôssemos poupados. Será que merecemos tal graça? Há alguém nessa manhã que pode levantar a mão e dizer assim: pastor, no final das contas, Deus não fez mais do que era necessário fazer. Você e eu não merecíamos absolutamente nada disso. A única coisa que nós merecíamos eram os trovões e os raios da ira do Senhor recaindo sobre a nossa vida e cabeça. A única coisa que você merecia era isso. Mas ao invés disso, Ele lhe deu Cristo. Ele lhe deu um cordeiro. Tal como o cordeiro foi providenciado para Abraão, Cristo nos foi providenciado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele, o mais vil dos pecadores encontra pureza e purificação para a sua alma. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro pascal. Ele foi entregue de uma vez por todas, e o seu sangue é suficiente e eficiente para perdoar os pecados do seu povo. Ele é o Cordeiro que foi morto, e que na visão de João ele tinha aparência de alguém que tinha sido morto, mas que estava vivo, e que tem o livro da história em suas mãos. Ele é o Cordeiro que tem autoridade e poder para desatar os selos, e que tem no centro da cidade um trono, porque a Escritura diz que na cidade de Deus há um trono de Deus e do Cordeiro. Fico pensando, meus queridos irmãos, por que o Cordeiro tem um trono na cidade? E diz que é o único trono para Deus e o Cordeiro. A linguagem é essa. É para que naquele dia eterno, todas as vezes que nós olharmos para o centro da cidade, e ali contemplarmos o trono do Cordeiro, sejamos lembrados que nenhum de nós estaríamos ali, sem que Ele tivesse se feito Cordeiro em nosso lugar. O Cordeiro no centro da cidade é um lembrete eterno de que todos que ali estão, só estão porque o Cordeiro deixou a sua glória, deixou o seu trono para assumir a nossa cruz, a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa danação. E quando eu olhar para o Cordeiro, me lembrarei que somente por causa dele eu fui acolhido naquele lugar, somente por causa dele eu fui poupado da condenação que pairava sobre mim. O Cordeiro é um lembrete eterno para que nunca nos esqueçamos que é somente por Ele que pecadores têm acesso à presença eterna de Deus.
Como será bom, meus irmãos, na eternidade vislumbrarmos e contemplarmos o Cordeiro, não mais como um servo sofredor, humilhado, mas como um Cordeiro que tem força de leão e que está sentado no trono de onde ele julga todas as nações e rege com cetro de poder todo o cosmos. Naquele dia olharemos para ele e diremos: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro. Apocalipse 4 e 5 é um cântico ao Cordeiro, mas perceba, não mais ao servo sofredor, e sim ao Cordeiro que venceu. Assim estaremos nós para todo sempre, em um eterno cântico ao Cordeiro que foi morto, mas que venceu em nosso lugar. O Pai o entregou, o Pai o moeu, o Pai agradou-se de entregá-lo em nosso lugar, para que nós pudéssemos tomar lugar com Ele na eternidade. Que bendita entrega, que entrega graciosa foi a entrega do Pai, ao nos dar o seu próprio Filho. Mas por fim, o texto nos ensina ainda que não apenas os nossos pecados e a eterna vontade graciosa do Pai conduziram Cristo à cruz, mas também a voluntariedade do seu amor. Veja comigo, por gentileza, alguns versículos. Versículo 4. A ideia é: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja, a imagem do texto é de Cristo pegando sacos, fardos, jogando sobre os seus próprios ombros. É Ele quem está tomando o fardo e lançando sobre si. Há um tipo de voluntarismo nisso. Ele está entregando-se. Ao passo que Ele é entregue pelo Pai, Ele não segue aquele caminho de obediência de forma impositiva. Ele não está ali indo meio que resistente, tentando de alguma forma encontrar a primeira brecha para fugir daquele lugar doloroso, daquela via dolorosa. Ele está indo voluntariamente, atendendo ao chamado do Pai que emanava da cruz. Ele está indo com os seus próprios pés, voluntariado pelo seu grande amor. Ele está indo, ele está rumando ao Calvário, ele está tomando os passos na via mais dolorosa do mundo, mas ele o faz, não porque a Trindade, ou pelo menos agora, já que ele está ali, Pai e Espírito, estão o empurrando naquele caminho, dizendo: você precisa ir. É pelo seu grande amor que ele é conduzido aos passos do sofrimento, da paixão mais profunda. Ele está indo voluntariamente. Veja comigo o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele não exigiu justiça própria. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Mais uma vez, a ideia é de que ele está dando a sua própria vida. Lembra de um texto, acredito que em João 10, quando Jesus diz assim: olha, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus estava de alguma forma sendo constantemente perseguido, o seu nome já estava afamado, isso estava gerando revoltas religiosas e políticas, e então os discípulos temerosos, como é que vai ser o fim do nosso mestre, falaram assim: fiquem tranquilos, não são os homens, ou não serão os homens quem me conduzirão à morte. Ninguém tem poder ou autoridade sobre a minha própria vida, sou eu quem voluntariamente a entregarei. É o voluntarismo do seu amor, meus irmãos, quem o conduz àquela cruz. Ele se ofertou como oblação pelos nossos pecados. Ele voluntariamente marchou como um rei marcha para a sua coroação, só que indo para a cruz. Ele se fez oferta em nosso lugar. É interessante que na antiga dispensação da aliança, na antiga administração da aliança, havia o sacerdote que entregava uma oferta a Deus no lugar do povo.
O que Cristo está fazendo aqui é sacerdotal também. Só que ele não tem outra oferta para oferecer ao Pai no lugar do povo. Ao passo em que ele é o sumo sacerdote, ele também é a própria oferta. Ao passo em que ele está de alguma forma na condição ali de Deus, entregando um sacrifício, ele assume o lugar do próprio sacrifício. Ele é ao mesmo tempo quem entrega e quem é entregue. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta que está sendo dispensada no altar, voluntariamente, por causa do seu amor. Ele quis tomar a cruz em nosso lugar. Ele não foi obrigado ali. Eu não estou dizendo que talvez antevendo a cruz, aquilo não o trouxe aflição, porque no Getsêmani nós lemos ele orando dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, tão amargo, tão cruento, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E então, submissamente, voluntariamente, rendidamente à vontade do Pai, e motivado pelo seu próprio grande amor, ele toma o caminho da cruz. Meus irmãos, se ao Pai agradou moê-lo, e se a ele agradou fazer a vontade do Pai, nós precisamos entender que para nós que por ele fomos alcançados, não deveria haver maior prazer em nosso coração do que sermos achados entre aqueles que vivem para o inteiro agrado de Deus. Nós precisamos aprender com Cristo, uma postura de submissão, de rendição à vontade de Deus. Pararmos de marcharmos nesta vida numa caminhada supostamente autônoma, criando as nossas próprias agendas e de alguma forma exigindo que Deus assine embaixo, dizendo assim: Senhor, corrobore com a minha vontade. Antes deveríamos viver da seguinte maneira: Deus, qual é a tua agenda para mim hoje? Qual é a tua agenda para mim esse ano, Senhor? Qual é a tua agenda para mim esse mês? Eu quero viver submissamente a tua vontade. O meu desejo, o meu afã mais profundo é estar no centro da vontade do Senhor. Assim como Cristo, que voluntariamente obedeceu à vontade do Pai e entregou-se em amor, assim devemos fazer nós, meus irmãos. Você disse: mas pastor, isso é um tipo de exemplarismo, aplicação moral. Veja, Pedro, quando fala desse texto, ele diz assim: meus irmãos, aprendamos com Jesus, que quando foi ultrajado, humilhado, escarnecido, não abriu a boca, antes confiou na justiça que vem dos céus. Pedro estava dizendo o seguinte: na cruz e no episódio fatídico do Calvário, nós aprendemos inclusive a como lidar com os nossos sofrimentos, acusações e perseguições. O que é que esse texto então pode nos ensinar finalmente? O chamado do Evangelho não é outro, senão para que sigamos nos passos dele, do Nazareno. Ele mesmo convidou os discípulos dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia faça o quê? Tome a sua cruz. Não uma cruz vicária, porque esta cruz só ele tomou. Há um aspecto singular no seu sofrimento e na sua cruz. O chamado não é esse. Ninguém sofre no lugar de outro, ninguém morre no lugar de outro, senão Cristo. Mas ali é um chamado ao sofrimento, ou não? É um chamado ao vilipêndio, a sofrer repúdia por causa do seu nome, a tomar o caminho de muitas vezes ser tido como escória por causa do santo evangelho. É um chamado para a não fama, é um chamado para a murmuração dos homens contra você, é um chamado para o repúdio da multidão. Mas nós não queremos isso, e o evangelho contemporâneo não nos prega isso. O convite é outro, é profundamente triunfalista. Mas o chamado do Evangelho é sempre um chamado à cruz. A cruz não é apenas o ponto de partida da nossa caminhada com Deus, mas é a própria estrada por onde nós caminhamos. A cruz não é apenas o que nos salva, a cruz é o que dita a nossa forma de viver. A nossa vida precisa ser cruciforme, ela precisa ser moldada pelo Cristo da cruz e pela própria cruz de Cristo.
Não há espaço, meus irmãos, para nós sermos apenas salvos pela cruz e não vivermos por ela e não morrermos por ela. O chamado do Evangelho é para que todo aquele que foi transformado pela cruz, que agora vivam por esta cruz. Há um livrinho, não sei, talvez aqui os da antiga geração, há um livrinho cujo título é Por Esta Cruz Te Matarei. Meus irmãos, eu quero encerrar esta minha palavra dizendo o seguinte: por esta cruz e por este Cristo, muitos dos nossos irmãos têm sido mortos. Nós não entendemos, parece que nós não entendemos ainda, que o chamado ressoante do Evangelho não é para uma vida confortável e tranquila. Parece que não entendemos. Quando o Senhor o salvou, quando o Senhor me chamou, me salvou, Ele já dispôs para você e para mim uma possibilidade real de morte. Real. E o convite do Evangelho para nós é que olhemos para Ele. Entendamos sim a singularidade do seu sacrifício, a maldade do nosso pecado, a eterna graça disposta na vontade do Pai em entregar o seu próprio Filho, o voluntarismo do seu amor. Mas entendamos também que isso deve ditar, normatizar a nossa maneira de viver. Uma vez que Cristo morreu pela maldade do meu pecado, eu preciso entender: o pecado deve ser tratado como inimigo ferrenhamente. Eu preciso ogerizá-lo, eu preciso lutar com os recursos da graça para bani-lo para o mais longe possível dos meus pés, das minhas mãos, dos meus olhos, da minha mente, porque este meu pecado, que muitas vezes eu acaricio e brinco com ele, é inimigo do meu Salvador. O pecado que tragicamente levou Cristo à cruz é o pecado que tem matado muitos de nós. Ministerialmente, pessoas mortas, espiritualmente, pessoas mortas, cristãos de verdade, mas que entraram numa relação de tolerância com o pecado, entram aqui e saem por essas portas, como se nada mais tivesse acontecido, neutralizados por conta dos efeitos trágicos e mortíferos do pecado. Cuidado, querido cristão, o mesmo pecado que levou Cristo à cruz lhe leva à morte todos os dias. Não há nenhuma bondade no pecado, portanto, fuja do pecado. Do mesmo jeito que Cristo entregou-se ao agrado do Pai, essa deve ser a disposição de vida de todos nós. Vivermos rendidos, entregues, humilhados, prostrados, suplicantes para que a vontade dele se cumpra em nós e não para que a nossa vontade prevaleça. Entendendo que na sua cruz também nós temos inclusive espelho para modelar a nossa própria maneira de lidarmos com o sofrimento, com a perseguição e com as acusações. Seja como for, eu encerro de fato agora, lembrando de David Brainerd, missionário que morreu muito cedo. E em uma certa ocasião ele disse que estava pregando e o texto era Isaías 53. E naquela noite fria, gelada, estava nevando muito. Sua biografia, que inclusive foi contada por Jonathan Edwards, ele vai dizer que havia um sentimento de pranto e de agonia que tomava os peles vermelhas, tão grande, porque eles se depararam agora com a atrocidade do pecado diante do Cristo. Houve uma comoção causada pelo Espírito e eles que haviam 2 a 3 mil pessoas naquela ocasião, muita gente veio a Cristo naquele dia pela fé. Mas do que ouvirmos esta palavra e de nos beneficiarmos e nos deleitarmos nela, eu queria dizer para você o seguinte: essa mensagem precisa ser pregada no mundo todo. Esse é o Evangelho do Cristo. Ele precisa ser anunciado para que outros conheçam a Ele e o adorem. Você não pode apenas sair daqui dizendo assim: pastor, estou abastecido, minha vida agora está boa, está tudo certo. Você precisa sair daqui como um anunciador, como um arauto dessa verdade. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.